E eu brevemente vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória e eu quero amarrar isso com o conteúdo da mensagem de hoje. Mas, para quem não sabe, a maioria dos irmãos já sabem, eu sou formado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná e Teologia pela Faculdade Batista, e eu só trago esses dados porque eu quero que vocês entendam que mesmo em meio a uma faculdade teológica, eu consegui fazer um caminho de desconstrução intelectual da fé, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu estava para ser ordenado na minha antiga igreja, uma igreja batista, porém a minha mente, o meu coração, a minha alma já estavam muito distantes da verdade eterna do Evangelho. A minha alma, o meu intelecto já estavam muito distantes da aceitação das Escrituras como a palavra de Deus. Porque eu fui tão bombardeado pela teologia liberal na Faculdade Batista, e eu fui tão bombardeado pelo humanismo, pelas filosofias seculares dentro da Faculdade de Psicologia, que da minha fé não tinha sobrado absolutamente nada. E esse foi um caminho muito dolorido que eu fiz. E hoje falar sobre isso é muito caro para mim, o meu coração se enche de amor e de fervor por expor esse tema, porque eu sei que, assim como eu, com certeza, a maioria de vocês conhece um irmão, uma irmã que era fiel na igreja, que era temente a Deus, mas que foi seduzido pelo espírito deste mundo, que foi seduzido pelas meias-verdades que são propagadas pelas filosofias do espírito contemporâneo. Com certeza você conhece alguém que diz: não dá para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não dá para dizer que tudo que está na Bíblia a gente pode levar muito a sério porque foi escrito há muito tempo. Ou com certeza você já ouviu alguém falar: veja só, é impossível a gente saber o que o autor lá de Gênesis, de Crônicas, de fato quis dizer. Ele estava numa época muito distante da nossa. A gente nunca vai conseguir apreender a verdade por meio das Escrituras, porque existe um vácuo temporal, histórico muito grande. Então existe um processo de desconstrução que vem sendo feito, e ele vem sendo feito em larga escala, por meio das universidades, por meio da nossa cultura, e eu queria denunciar isso junto aos irmãos, mas junto com essa denúncia, o meu clamor e a minha oração é para que o Espírito de Deus enche os nossos corações de amor por aqueles que estão sendo enredados pelas teias de uma filosofia que, a meu ver, em muitos sentidos é maligna. E que o nosso coração também, ao mesmo tempo, se encha da convicção do Espírito Santo de que nós temos a verdade e de que a verdade é Cristo, e de que por exatamente esse motivo nós podemos estar muito bem posicionados diante da sociedade, erguendo uma bandeira, a bandeira da verdade, do amor, da graça do Filho unigênito do Pai. Amém? Pastor Arthur pediu para eu trazer essa mensagem para vocês, profetizando submerso em meio à desconstrução, e vamos falar sobre isso, mas antes eu queria ler com vocês dois textos. O primeiro está em Gênesis 2, do 15 ao 17, e depois 3, do 1 ao 6. É a sequência da história. Vocês vão ver, é muito fácil de acompanhar. Quem quiser acompanhar pelo telão, eu projeto aqui também. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 3, do 1 ao 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Meus irmãos, era isso que Deus tinha dito? Não, né? Deus tinha dito: comam livremente de todas as árvores do jardim, só não comam de uma. Satanás começa a distorcer e, pelo visto, ele já começa a entrar na mente de Eva. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Deus tinha falado isso, meus irmãos? Que eles não podiam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, né? Para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais um momento. Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Teu Espírito atue poderosamente aqui nessa manhã, libertando mentes de cativeiros intelectuais,
empoderando o teu povo para propagar a gloriosa verdade acerca de Cristo, enchendo os nossos corações de enternecimento e de amor por aqueles que sofrem. O Senhor tem erguido a República como uma igreja para uma sociedade secularizada. E nós sabemos que em meio a uma sociedade que já foi cristã e tem deixado de ser por causa de filosofias concorrentes, é só o escancaramento da tua verdade e a atuação do teu espírito que pode libertá-la do cativeiro. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, vocês percebem que a origem do pecado é o questionamento acerca das verdades proferidas por Deus. Foi assim lá atrás e é assim hoje em dia. Satanás, representado aqui pela serpente, que na época devia ser um animal muito bonito, muito sábio, segundo o que nos diz Gênesis, começa a conversar com Eva e ele tem um processo muito interessante de começar a desconstruir a verdade de Deus. Então ele chega primeiro a Eva e ele faz uma brincadeira, ele solta uma meia-verdade. Deus tinha dito, comam livremente de todas as árvores do jardim, só não comam de uma. A serpente chega muito sutil e fala, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores? Já tentando encontrar uma fenda na mente, no coração de Eva para propagar as suas mentiras. E Eva, possivelmente já deslumbrada ou encantada com aquele cenário de uma serpente que falava, talvez o animal mais sábio do jardim, ela começa a tentar conciliar a verdade de Deus com a mentira apresentada por Satanás. E Eva corrige a serpente num primeiro momento e fala, não foi isso que Deus disse. Ele diz, podem comer de todas as árvores, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor diz para a gente nem tocar nela, porque se nós comermos dela, certamente morreremos. E Satanás, então, naquilo que a gente pode considerar como uma atacada final, porque certamente na sua sabedoria maléfica, já tinha compreendido que ele já tinha entrado na mente de Eva e de Adão, ele fala, certamente vocês não morrerão. E para além disso, ele questiona os intuitos do Deus Criador ao ter instituído essa ordem, falando para eles, Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus é um Deus invejoso, Deus é um Deus ciumento. Imagina que vocês vão morrer, certamente não morrerão. E Satanás vai por um caminho muito conhecido por nós. E muitas das pessoas que eu conheço, na minha própria trajetória, quando eu ia para as verdades eternas reveladas pelas Escrituras, eu li algumas coisas que não faziam sentido para mim, algumas coisas que não se encaixavam na minha experiência, porque, óbvio, eu sou um homem caído, e eu olhava para aqueles versículos de ordenanças, de convocações, de chamados, de Cristo, dos apóstolos, do Antigo Testamento, e eu dizia, isso é impossível, Deus não pode estar pedindo para eu ser perfeito como Ele é perfeito. Deus não está falando seriamente que quando eu olho para uma pessoa com olhar imoral, eu já estou adulterando com ela no meu coração, porque a experiência humana ela é incompatível com esse nível de santidade. E a gente começa a tentar achar brechas nas escrituras e nas verdades eternas. E a gente faz isso questionando o intuito de Deus. Afinal, se Deus é amor, se Deus é bondoso, Ele jamais me pediria isso. E pretensamente, assim como Satanás fez, acusando a intenção de Deus diante de Adão e Eva, em relação à ordem de não comer do fruto, nós também começamos a assumir esse mesmo caminho de questionar o intuito de Deus a nos pedir determinadas coisas. Desde o início, Satanás ele trabalha com distorção e posteriormente com a dissolução da verdade. A origem da palavra grega é caluniador. Satanás, a origem da palavra grega é caluniador. O que é um caluniador? Caluniador é aquele que se coloca entre duas pessoas e distorce o que é falado de uma para outra. Eu ouvi isso, mas eu distorço e mando uma mensagem diferente. A especialidade dele é trabalhar com a calúnia. E depois que ele vai distorcendo a verdade, depois que ele vai minando a verdade, ele vai lá e mete o pé na porta e o que ele faz de uma forma muito definitiva é acabar com a verdade, porque ele tem muito interesse em atentar contra a verdade, porque a verdade é Cristo. E existe hoje um trabalho cultural que nós vivemos no Ocidente, de uma agenda filosófica que tem um interesse muito específico em desconstruir a verdade, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas antes eu queria ler um texto longo, mas muito precioso, do teólogo chamado John Frame. Tenham um pouquinho de paciência, se vocês não conseguirem ler, eu vou ler pausadamente aqui. Satanás começa questionando a palavra de Deus. Sem dúvida, esse questionamento é a raiz de todo o pecado. A raiz do pecado é o questionar a voz de Deus, a palavra de Deus.
Quando Eva responde que sim, Deus disse, depois ela corrige a representação falsa da palavra de Deus por Satanás, Satanás contradiz diretamente o que Deus disse. É certo que não morrereis. Ele dá a entender que Deus estaria negando uma bênção a qual Eva supostamente teria direito. Então Eva abandonou a contemplação da palavra de Deus e começa a pensar de forma autônoma. Ela segue seus sentidos, observando as verdadeiras qualidades positivas do fruto proibido. Então ela raciocina equivocadamente que essas boas qualidades são uma justificativa suficiente para comer o fruto em desobediência a Deus. Ela come e oferece ao marido. Evidentemente Adão estava presente nessa conversa, mas ele não exerceu uma liderança santa sobre a esposa. Antes a seguiu, acompanhando Satanás. O pecado de Adão é duplamente sério. Quando Deus os confronta, Eva acusa a serpente e Adão acusa Eva. Na verdade, Adão acusa Deus que lhe deu Eva como esposa. A culpa é da mulher que o Senhor me deu por esposa. Portanto, meus irmãos, o pecado é a disrupção e causa disrupções adicionais. Na verdade, é uma tentativa de reverter a ordem da criação. Na ordem de Deus, ele é a autoridade última. Adão é uma autoridade subordinada, a qual Eva deve ser submissa. Juntos, Adão e Eva devem ter domínio sobre todos os animais. Mas na história da queda, isso dói. A mulher subjuga-se a um animal. O homem, a sua esposa, e ambos pretendem ser juízes da conduta de Deus. Dói, né? Chega a rasgar o coração. Satanás odeia a verdade. E ele tem um apreço muito especial por ferir a noção da verdade. Esse é o artifício mais caro dele desde o começo. E eu particularmente penso que a dificuldade, a resistência de Satanás e seus demônios para com a noção da verdade é porque na história verdadeira, na narrativa suprema e verdadeira, ele é um perdedor. Porque segundo a verdade cósmica, cosmológica de todo o universo, Satanás tem um destino traçado. E o destino traçado que ele tem é sofrer eternamente com todos os seus anjos e demônios e com todos aqueles que voltaram as costas para o Filho de Deus. Satanás não gosta da verdade porque a verdade aponta uma espada no seu pescoço. Porque a história de verdade crava Satanás contra a parede e deixa ele completamente sem reação. Porque no fundo ele sabe que ele está correndo contra o tempo. A palavra de Deus já foi proferida e o seu destino já está traçado. Então a sensação que dá é que todo o inferno trabalha militantemente e audaciosamente para que ele consiga arrastar o máximo de pessoas possíveis para esse lugar de perdição. Ele detesta a verdade. E assim como nós, tantas vezes, nos aliançamos às séries da vida, às Netflix, sei lá, aos dorama, nada contra, tá, gente? Aos videogames da vida. Carol, por você eu vou maneirar aqui, né? Minha amiga que gosta de dorama. Gente, nós temos as nossas formas de nos alienarmos, e nós podemos fazer isso de tantas formas, é comida, série, é videogame, é pornografia. Nós temos as nossas formas de fugir da realidade, de fugir da verdade. A impressão que dá é que Satanás está fazendo a mesma coisa num nível, obviamente, muito mais complexo, porque ele é muito mais inteligente do que a gente. Mas parece que essa brincadeira da mentira, essa militância contra a verdade, é uma forma dele negar ou não ver o que está preparado para ele. É uma forma dele negar e não entrar em contato com o destino eterno que o aguarda. A palavra de Deus nos diz que em João 8,44, Jesus, sendo muito cirúrgico acerca de quem era Satanás, ele fala: ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Satanás é o pai da mentira, o criador da mentira. Eu entendo que o inferno tem um interesse especial também em atingir a noção da verdade, porque quando eles conseguem fazer isso, sabe o que eles vão fazendo com a gente? Eles vão atacando a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Todas as vezes que nós nos afastamos das verdades eternas reveladas pela palavra de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus em nós, é ferida. É como se o inferno tivesse um prazer em animalizar a nós humanos e deixar no chão, na lama, a imagem de Deus estampada em nós. E ele consegue fazer isso quando ele começa a ferir as verdades eternas da palavra.
Quantos de vocês conhecem pessoas que se afastaram da igreja e no começo a argumentação era até bonitinha, era até razoável, e você fala, acho que fulano Beltrano vai se dar bem longe da palavra de Deus, longe das verdades eternas, mas você começa a perceber essa pessoa fazer um declínio. E tantas vezes eu já encontrei amigos distantes da palavra de Deus que um dia foram discípulos fiéis, e comigo mesmo aconteceu isso, e você olha para a pessoa e fica assim, meu Deus, cadê minha amiga? Cadê meu amigo que estava aqui? Ele foi roubado. A imago Dei, a imagem de Deus nele foi ferida. Hoje nós temos, por causa dessa cultura de dissolução da verdade, homens e mulheres que se identificam como animais. Eu me sinto um animal, então eu sou um animal. Eu me sinto um cachorro, então eu sou um cachorro. E eles mexem nos seus próprios corpos para corresponderem ao formato de cachorro. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Satanás tem prazer em ferir a imagem de Deus estampada em nós. A revolta contra a ordem original das coisas foi o que originou a sua queda. Judas 1,6 fala que os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É como se Satanás e seus anjos não tivessem admitido a ordem original criada por Deus lá antes da criação do homem e da mulher. Judas fala dos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Anjos que não conservaram seu princípio e origem, abandonaram a morada destinada aos anjos. Está claramente implícito aqui que muitos anjos não estavam satisfeitos com o estado no qual Deus os colocou. Eu entendo que existem dois caminhos que nós podemos percorrer como discípulos diante da insatisfação. Imagina que Lúcifer e seus anjos estavam muito insatisfeitos acerca do estado no qual Deus os tinha colocado lá no céu, no princípio de todas as coisas, e eles eventualmente poderiam conversar com Deus sobre isso, né? Deus, estamos insatisfeitos, o Senhor pode nos mudar de posição? Meus irmãos, liberdade poética aqui, tá? Mas a escolha que eles fizeram foi uma escolha oposta. Eles fizeram a escolha da rebeldia, do ressentimento, da amargura. Deus é um Deus mau, por que eu não estou na mesma posição que Deus? Eu costumo dizer que diante de verdades em relação às quais nós não entendemos, ou questionamentos válidos nossos acerca da nossa condição, da condição natural na qual Deus nos colocou, nós sempre temos dois caminhos. Um caminho possível é o da submissão, é o da intimidade, é o do Deus, eu estou vivendo isso, a minha condição é essa, mas eu não entendo. O Senhor pode trazer paz ao meu coração em relação à situação que o Senhor me pôs hoje? O Senhor pode me trazer paz em relação ao meu casamento? O Senhor pode confirmar no meu coração que a minha esposa, o meu marido, essa pessoa com quem eu tenho do meu lado foi desígnio do Senhor e eu preciso lutar por esse casamento? Essa é uma postura totalmente diferente. É da rebeldia, do ressentimento. O Senhor deve ter errado. Eu nasci no corpo errado, eu nasci na sociedade errada. É uma afronta, é uma soberba diante de Deus. E sempre, meus irmãos, sempre há um perigo. Nós precisamos sempre ficar atentos em relação a essa raiz de insatisfação diante das coisas que Deus faz e de quem Deus é. A gente pode assumir dois caminhos diante dessa insatisfação. Um deles é a submissão, é o caminho da intimidade, é o do diálogo, é o da oração. O outro é o caminho da rebeldia, do ressentimento. E os nossos corações vão ficando amargurados e muito propícios para que Satanás entre na nossa mente e faça uma baderna. Eu entro aqui agora, meus irmãos, em um breve resgate histórico, filosófico sobre o tempo que nós vivemos, porque eu acho que é importante a gente entender o tempo que nós vivemos para que nós profetizemos diante do tempo que nós estamos vivendo. E eu começo dizendo que o interesse pela desconstrução permanece, mas nas últimas décadas ele vem assumindo contornos filosóficos bem mais contundentes, chamados de pós-modernidade. Eu não quero demonizar a pós-modernidade, porque eu entendo que é um movimento filosófico e cultural que traz algumas contribuições significativas para a nossa sociedade, mas em geral, eu tenho certeza que existe uma agenda maligna por trás desses ataques constantes que se faz à noção de verdade, do absoluto, do bem, do mal, da verdade. E para eu tentar brevemente dizer para vocês como a gente chegou aqui, todos vocês estão habituados, né, com o termo iluminismo ou modernidade. É aquela época da nossa civilização, alguns séculos atrás, em que a razão humana era suprema, em que as pessoas entendiam que iam conseguir tudo através da razão humana. A razão humana era hegemônica, ela era a promessa de uma civilização abastada financeiramente, de uma civilização pacificada, de um mundo curado, de um mundo sarado. A razão humana nos levaria, afinal, de volta ao Éden.
A razão humana nos levaria, afinal, à Nova Jerusalém. Essa era a promessa, essa era a expectativa acerca da razão. Mas o que a gente vê é que a razão aliada à razão humana, o despontamento da razão humana, o despontamento do cientificismo, o aperfeiçoamento das ciências naturais, isso aliado a um coração humano enganoso, coração humano caído, vai dar bom ou vai dar ruim, gente? E deu muito ruim. A supremacia da razão nos levou às duas piores guerras, as guerras mais sangrentas que a humanidade já viu. A linda e maravilhosa e redentiva razão humana criou câmaras de gás para matar milhões de judeus. A linda razão humana fez guerras intermináveis, criou as armas nucleares. Então o que começa a acontecer com a humanidade, ela entra numa fase de declínio, de ceticismo em relação à noção da verdade. A gente não pode mais falar sobre razão, a gente não pode falar mais sobre a verdade, porque olha o que a verdade fez com a gente. Ela nos conduziu para 2 grandes guerras e nós temos que atacar essa noção de verdade. Isso não é saudável para nós como seres humanos, isso não é saudável para nós como humanidade. E então a gente pode começar a falar nos traços, no surgimento do que seria o pós-modernismo. E o Alistair McGrath vai dizer onde o modernismo era um manifesto de autoconfiança e autocongratulamento humanos, o pós-modernismo é uma confissão de modéstia, se não de desespero. Nós vivemos em uma época de desespero. Não há verdade nenhuma, somente verdades. Não há nenhuma grande razão, só razões. Não há justiça universal nenhuma, só interesses e a competição de grupos de interesse. Não há nenhuma simples realidade ou qualquer objetividade do conhecimento universal. Ok? Está fazendo sentido para vocês isso? A razão já era, a razão não pode nos levar a lugar nenhum. A verdade é fascista. A verdade, eu me apegar ao conceito de verdade vai me levar a ser violento com as pessoas. Então todo o mundo começa a dar passos para trás em relação à noção dos bens absolutos, do certo, do errado, do bom, do ruim, Deus, diabo, inferno. Nós entramos numa época de caos, entramos numa época de relativismo. E daí a gente vê, alguns anos antes da pós-modernidade, Nietzsche falando, Deus está morto. Essa é uma denúncia que o filósofo alemão faz. Deus está morto, a modernidade matou Deus. Porque dispensou Deus, tirou Deus do cenário social. Nós não precisamos mais de Deus, já que a razão humana hoje é o nosso Deus. E a gente vê também frases de pensadores muito influentes. Por exemplo, uma frase de Michel Foucault, que diz, toda verdade... Aliás, a verdade é um erro que não pode ser refutado. Vocês entendem a malícia disso? A verdade só é um erro que não pode ser refutado. Temos outros como Derrida, um filósofo francês, que diz toda verdade é uma verdade interpretada. E o que ele quer dizer com isso, no fundo, é não existe verdade, existe só aquilo que a gente interpreta que é verdade. Meus irmãos, e aqui eu quero me ater um pouco e conversar com vocês sobre isso. Na faculdade de psicologia, eu bebi muito desses pensadores aqui, em especial de Michel Foucault. E ele é o papa dos ambientes acadêmicos. Eu não sei se vocês sabiam, eu estou contando para vocês. Ele é um papa dos ambientes acadêmicos. Na psicologia, eu usava, se você falava em nome de Foucault, as pessoas veneravam você, estendiam um tapete vermelho. E Foucault é um cara que diz, por exemplo, que a verdade não existe e que o que separa, o que diferencia um criminoso de um cidadão do bem, na verdade é o interesse de uma classe dominante. É a classe dominante que fala, você é um criminoso, a nós interessa que você esteja preso. E fala para o cidadão do bem, você é do bem, nos interessa que você esteja livre. Então, no fim das contas, não existe diferença entre um criminoso e um cidadão do bem, porque a verdade nada mais é que um jogo de interesses de uma elite dominante. Então, a gente caminha para um cenário em que o bem e o mal... A gente caminha para um cenário em que as verdades eternas de Deus, se é que dá para falar em Deus. Eu lembro até hoje de uma vez que eu estava afastado dos caminhos de Deus, porque essa teologia liberal e toda essa carga de humanismo me fez romper com a fé, aliado aos desejos do meu próprio coração. E eu lembro que eu, afastado ainda de Deus, estava rolando o feed do Facebook, ainda com a mente muito consolidada nesses ideais, e parei num texto, num post do Guilherme de Carvalho, pastor Guilherme de Carvalho,
E a chamada do artigo era: por que o Ocidente venera um pensador pérfido, perverso, em referência a Foucault. Meus irmãos, na hora me subiu um ímpeto justiceiro. Eu falei: quem és tu, ó pastor Guilherme de Carvalho, baratinha? Quem és tu, pó da terra, para se dirigir em relação a Michel Foucault? Né? Assim, quem é você? O Papa da pós-modernidade? Quem é você? Meus irmãos, eu fui nervoso ler aquele texto, porque eu estava tentando gostar do Guilherme de Carvalho. Tinham me indicado, sabiam que eu estava meio errado das ideias, falaram: vai lá ler o Guilherme de Carvalho. Eu estava tentando engolir o cara, mas ali já me bateu. Eu falei: não, eu não quero nem ver, esse cara é louco. Deus é gracioso, cliquei no artigo e fui ler. Sabe o que eu descobri lá, meus irmãos? Foucault era pedófilo. Ele tinha no seu currículo uma série de denúncias de abusos sexuais contra menores. Ele contraiu o vírus do HIV, não acreditava no HIV, não acreditava que o HIV redundaria na AIDS, portanto ele se tornou uma pessoa com AIDS. E por não crer no diagnóstico, ele continuou mantendo relações sexuais com as outras pessoas e transmitindo o vírus. Alguns colegas dele e alguns historiadores da época dizem que ele tinha farras em alguns galpões de Paris, no subterrâneo de Paris, que eram festas absolutamente perversas, com drogas, abusos sexuais de menores, etc, etc. A ponto de Noam Chomsky, que é um outro filósofo norte-americano, colega de Foucault, falar assim: eu já conheci muitas pessoas imorais, mas Michel Foucault é a única que eu conheço que é amoral. Ele não tem nenhum tipo de noção moral. Já no final da sua vida, Foucault, muito debilitado pela AIDS, a qual ele continuou negando, deu uma coletiva para a imprensa de Paris. E nessa imprensa, ele, com todo o seu teor filosófico e sofisticado, ele comenta que não entende por que a sociedade resiste tanto entre o amor de adultos e crianças. Porque, afinal, o que na verdade os adultos projetam as coisas nas crianças, e que as crianças estariam plenamente dispostas a terem relações afetivas e sexuais com adultos. Eu quero dizer para vocês o seguinte: esse cara aqui é um dos 5 pensadores mais citados em artigos acadêmicos do mundo. Michel Foucault é um dos 5 pensadores mais mencionados em artigos acadêmicos no mundo, em pesquisas científicas no mundo. O último levantamento que foi feito por um estudioso de uma universidade, da Universidade de Londres, comenta que até aquele presente momento, em acho que em questão de 5 anos, houve mais de 60 mil menções, citações em referência a Foucault. O que é isso? O que significa isso? Quer dizer? Então você tem que separar a vida do cara da filosofia do cara. É mesmo? Entendi. Então tá. Você consegue fazer isso? Eu não consegui. Após ler aquele artigo do pastor Guilherme de Carvalho, a sensação é que o chão tinha sumido dos meus pés. E eu lembro que eu fiquei tomado de muito temor, assim, e eu comecei a pedir perdão para Deus. Porque porque na verdade eu tinha trocado a beleza, a verdade, o poder, o absoluto, a eternidade das verdades reveladas na palavra de Deus pelas verdades veiculadas por um cara com esse currículo. E meu objetivo aqui não é demonizar Foucault ou nenhum desses outros filósofos, mas é sim abrir os nossos olhos para uma realidade muito, muito significativa que nós enfrentamos aqui no Ocidente. Em qualquer universidade, qualquer ambiente acadêmico que hoje você entra e você, por exemplo, vai questionar algum desses pensadores que eu te falei, você é mal visto como ignorante. Agora, será que existe alguma influência dessa filosofia na mentalidade das pessoas, da nossa sociedade, dos jovens? Na minha existiu. E eu vejo existindo na vida de outros muitos amigos, colegas, irmãos, queridos. Quando a verdade não existe mais, sobram apenas os sentidos mais imediatos, as sensações e os prazeres. Quando Foucault abre mão da noção de verdade,
que sobrou para ele? O fundo do poço, em termos de vivência de prazeres e sensações mais imediatas. E, meus irmãos, cá entre nós, o pecado é um buraco sem fundo. A gente pode cair e continuar caindo, e nunca encontrar o chão dele. Assim como Eva, quando decidiu por confrontar a verdade de Deus, o que sobrou para ela foram as sensações mais imediatas. Ela viu que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Então ela vai lá e come. Nós vivemos hoje a tirania dos afetos e das sensações, porque a verdade foi esquecida, foi jogada para fora do acampamento. A verdade está fora de moda e ela é violenta, afinal de contas. Eu lembro que algumas semanas logo após eu fazer o rompimento com a igreja, em que eu não queria mais na palavra de Deus, eu entendia que Jesus já tinha feito tudo por nós e que agora a gente vivia do jeito que a gente queria. Eu abri mão da ideia de que Deus nos pertence, eu abri mão da ideia de uma moral cristã, e tudo isso eu fiz por meio de um caminho de muitos anos, tendo a minha mente bombardeada. E eu lembro que eu comecei a viver a tirania dos afetos e das sensações. Então era balada, era álcool, era droga, era sexo. E eu me afundei nisso, porque para quem chuta a verdade para fora do campo, é só isso que sobra mesmo. E eu lembro que, sentado no sofá da casa do meu pai, uma das manhãs eu não tinha conseguido dormir direito, porque a angústia era muito grande. E eu tinha tido insônia também naquela noite. Eu sentei no sofá, muito triste. E eu lembro que eu tentei orar para um Deus que eu não acreditava mais que me ouvia, porque eu cheguei ao ponto de dizer que Deus joga dados. Que Deus não é um Deus pessoal, mas que Ele joga dados. E, meus irmãos, a dor de estar vivendo o que eu estava vivendo se somou à dor de eu não poder dizer: eu estou vivendo isso porque eu rompi com a palavra de Deus. Entende? Era uma dor dupla, uma angústia dupla. A dor do que eu estava vivendo e a dor de não poder voltar, de não poder retroceder, porque eu não acreditava que existia nada para trás de mim. Nada do que eu tinha deixado era verdade de fato. Então eu não tinha mais a noção da verdade eterna de Deus me escancarando, colocando pé no meu coração e me resgatando pelo braço e dizendo: vem cá, o que você está sentindo porque você é um filho de Deus, e filhos de Deus não devem viver as coisas que você está vivendo, e você está sendo atacado por demônios que estão se aproveitando da sua fragilidade, e a dor que você está vivendo é fruto de alguém que virou as costas para um Deus que te elegeu antes da fundação do mundo e que você não tem como correr dele. Mas eu não podia, eu não acreditava mais naquilo, eu ficava como? Continuava anestesiando os sentidos. Continuava consumindo com os olhos, consumindo com o corpo, porque é o que sobra para alguém que escanteia a verdade. É a sensação, é o prazer, é a tirania do afeto. E uma dessas vezes de profunda angústia, eu fui até o pastor da minha antiga igreja, sentei na frente dele, e ele muito triste com tudo que tinha acontecido comigo, porque eu ia ser logo ordenado pastor. E eu falei: pastor, por que eu estou sofrendo essa angústia? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo viver longe de Deus? Se eu nem acredito mais que Deus é o Deus da Bíblia. E ele olhou bem para mim, e o olhar dele tinha uma mistura de sentimentos. Uma delas é: meu Deus, como você é burro. Mas também tinha muita compaixão. Era uma mistura das duas coisas. Ele tinha um óculos assim, ele erguia a sobrancelha, eu não acredito que você está me perguntando isso. O teólogo, né? Enfim, bacana. Ele saiu de trás da mesa, sentou na minha frente, numa cadeira que tinha do meu lado, pegou um papel e falou assim: vamos lá, Igor. Eu vou te explicar o plano da salvação. Deus criou o mundo. Depois ele olhou para mim e falou assim: você lembra na Bíblia que está escrito que nós somos novas criaturas? E que nós não fomos gerados por vontade humana, mas pela vontade de Deus? Você é incompatível com a vida que você está vivendo. É por isso que a dor é tanta. E naquele momento, me deu um certo alívio. Nossa, né? Essa é a verdade. Mas ao mesmo tempo as forças emocionais, espirituais, intelectuais que me puxavam de volta para o lugar onde eu estava eram muito grandes. E essa dor permaneceu durante muito tempo. Só que depois de alguns anos afastado do Senhor, eu entendi que
a verdade continuava existindo e que eu estava só me rebelando contra ela e desejando viver o que eu estava vivendo. Foi mais fácil, mas ainda assim foi difícil. Hoje, alguns pensadores, pastores, dizem que nós vivemos aquilo que é chamado de revolução afetiva, que basicamente é a identidade atrelada ao que eu sinto. Então, se eu sinto isso, eu sou isso. Se eu sinto atração por homens, eu sou homossexual. Se eu sinto atração por mulheres, eu sou homossexual. Se eu sinto que eu sou um cachorro, eu sou um cachorro. Se eu sinto que eu sou uma mulher em corpo de homem, eu sou uma mulher em corpo de homem. Quando a verdade ela é dissolvida, sobram os afetos e as sensações. E isso é tão perverso e tão delicado que eu deposito a minha identidade sobre o que eu sinto e não mais sobre o que Deus fala a meu respeito. Eu sou o que eu sinto. Eu não sou mais o que Deus diz que eu sou. A última atualização que eu vi do Facebook, isso foi antes do Zuckerberg lutar jiu-jitsu e virar conservador, mas a última atualização que eu tinha visto do Facebook, ele estava constando lá mais de 30 possibilidades de identidade de gênero. Tá? Então, assim, não é só mulher e homem, mas são dezenas de outras possibilidades de identificação de gênero. O que é isso, senão a dissolução da verdade e a dissolução da identidade com base na verdade? Meus irmãos, a boa notícia é que nós não fomos deixados para viver no caos em que nós estamos. A boa notícia é que nós não precisamos conviver com a dor do caos de alguém que queimou a verdade em praça pública. Um dos grandes questionamentos que eu tinha, ainda afastado dos caminhos de Deus, e eu falava muito isso, era o seguinte: quem somos nós, seres humanos, para apreendermos quem é Deus, para nos direcionarmos a Deus? Como assim nós queremos ter alguma noção acerca da verdade de quem Deus é? Deus é supremo em glória, em poder, a linguagem humana, olha que sofisticado, a linguagem humana não dá conta da grandeza de Deus, é por aí. Só que, meus irmãos, eu esquecia de um fundamento básico da nossa teologia, da nossa crença. Deus decidiu se revelar a nós. Deus veio até nós, Deus levantou profetas ao longo das gerações, levantou reis, levantou sacerdotes, e por fim, Ele se deu. Porque quem vê a Cristo vê ao Pai. Ele se deu, Ele decidiu se revelar. E a partir do momento que um Deus supremo em grandeza, poder e glória decide se doar e decide se revelar a nós, nós iremos saber quem Ele é. Nós teremos condições de presenciar, de ver, como diz João, que as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, o Verbo se encarnou e andou entre nós, como unigênito do Pai. E a partir do momento que esse Deus decide se revelar, Ele está dizendo assim: eu vou permitir que vocês, na imensa limitação de vocês, me conheçam. Eu vou permitir que vocês, nesse aparato psíquico humano de vocês, que é tão caidinho, tão frágilzinho, me conheçam. E não só me conheçam, mas façam a minha vontade. Então nós não só conhecemos a Deus, nós fazemos a sua vontade, nós temos condições de fazer a sua vontade. Aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente não nos deixou à mercê das confusões, das relativizações e das mentiras. Cristo é a verdade encarnada. Meus irmãos, nós anunciamos não só que a verdade importa, mais do que isso, a verdade existe e a verdade é acessível. Aleluia! A verdade não só importa, a verdade existe e ela é acessível, porque Cristo permitiu que o Pai fosse acessível por meio do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, nós somos muito ingênuos, e as pessoas lá de fora também são muito ingênuas, se acharem que por nós desconstruirmos pequenas partes da Bíblia, nós não comprometemos toda a Bíblia. Eu desafio você aqui a comprometer uma parte das Escrituras, sem que a Escritura toda não fique prejudicada. Porque foi isso que eu tentei fazer lá no passado, suprimir um texto aqui, dar uma ajeitada ali, dizer Paulo não quis dizer bem isso que ele está dizendo, Paulo só disse isso por causa da época, blá, 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 tudo isso que vocês conhecem. Se você comprometer uma parte, você compromete todo, porque você fere a noção da soberania de Deus, que desejou e decidiu que um livro chegasse nas nossas mãos, um livro que fala a respeito de quem Ele é.
Então a gente precisa prestar atenção na perversidade do discurso de que a Bíblia, por exemplo, precisa ser atualizada. Meus irmãos, quem precisa ser atualizado somos nós. Quem precisa ser atualizado é a sociedade, é o mundo caído. É a sociedade que precisa ser conformada aos parâmetros eternos da palavra de Deus e não a Bíblia que precisa ser atualizada. Isso é de uma perversidade, de uma sutileza, porque geralmente quem fala esse discurso apregou um Deus de amor. Ah, Deus ama, Deus não falaria isso. Meu Deus do céu, me parece tanto o discurso da serpente lá no Éden. Ah, Deus não vai ligar. Deus liga sim, Ele zela pela palavra dEle. E a gente não precisa entender tudo que Deus manda para a gente poder obedecê-lo. Existe uma dimensão da fé em que a gente obedece independente de entendê-lo ou não. Quantas vezes eu já obedeci a Deus com raiva? Deus, não estou entendendo. Obedece. Cala a boca. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é o teu Criador, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está pedindo. Ele não é um leigo que fica tateando no escuro, tentando, perdido, desesperado, tentando nos encaminhar pelo melhor trajeto, pela melhor jornada. Deus é fiel e zela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Para finalizar, meus irmãos, eu gosto muito desse texto, quando Pilatos, em João 8, 37 e 38, pergunta para Jesus, quer dizer então que você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta, olha que intelectual, o que é a verdade? A Bíblia não mostra se Jesus responde. Eu acredito que Jesus não responde essa pergunta. Aliás, ele responde de um jeito um pouco diferente. O que é a verdade? Jesus permaneceu como a resposta silenciosa. Ele é o ponto onde Deus, o homem, as palavras, o sentido, a realidade e a verdade convergem. A verdade não somente existe, meus irmãos. A verdade vive, a verdade respira, a verdade fala, ela morre, a verdade ressuscita, a verdade salva e ela reina eternamente. A verdade é uma pessoa e ela está sentada à destra do Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus, diante de Pilatos, permanece em silêncio, como ele mesmo sendo a resposta. Ele é a resposta, ele é o Verbo encarnado. João 1 fala que ele é a palavra encarnada, a palavra de Deus se materializou, se encarnou e veio viver entre nós. Eu acho linda essa ironia de Deus, porque se no Éden Satanás atacou a palavra de Deus tão frontalmente e fez os nossos pais pecarem, o segundo Adão vem como a palavra encarnada, meio que dizendo assim, quero ver quem que vai me peitar agora, quero ver qual é o Satanás que vai me desdizer. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, você tem negado as verdades eternas de Deus, revelada pelas Escrituras? Como tem sido a sua relação com aqueles que foram enredados com os laços do espírito contemporâneo, do relativismo? Você se sente impelido pelo Espírito para um posicionamento mais firme, convicto e compassivo diante de um mundo que desfalece por não conhecer a verdade? Eu gostaria muito que o Espírito despertasse nos nossos corações uma convicção, uma força do Espírito Santo acerca de que nós temos a verdade, mas ao mesmo tempo uma compaixão, um amor e uma graça por aqueles que sofrem. Porque, meus irmãos, eu digo como alguém que já viveu, dói e dói muito. E sabe o que é o pior? Quem nega a verdade está negando o remédio para a dor. Então continua sangrando, e sangrando, e sangrando. Mas eu sei que pelo poder do Espírito, os nossos irmãos que estão afastados, pessoas que nunca conheceram a verdade, estão ansiosas para conhecer, podem ter os seus corações visitados agora, nesse momento, quebrados pelo Espírito Santo. Eu creio nisso.